Oi, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem nesse vídeo. Eu vou começar a leitura aqui de Gênesis 1, capítulo 1, capítulo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre as luzes e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e as águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus em um só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, que para as estações, para dias e anos. E seja para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e colocou o firmamento dos céus para alumiarem a terra, no caso o sol e a lua. Para governarem o dia e a noite fizeram-se separação da luz e das trevas, e Deus viu que era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e também todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies. A todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo, sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha dele domínio sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde vos será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Esse foi o primeiro capítulo de Gênesis. E aqui revela como Deus é organizado. Ele fez tudo como Deus poderia
fazer tudo de uma vez, mas ele quis nos ensinar a, a, a ter calma e organização. Ele foi organizando cada dia uma obra da criação. E ele nos deu, ele fez tudo isso e nos deu para cuidar, para zelar, para 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 aproveitar porque nos deu por mantimento, para aproveitar, para podermos estar comendo, se alimentando e vivendo daquilo que ele nos proporcionou, né? Então, o número 2 eu vou deixar para o próximo, para não ficar muito grande, e que você medite nessa palavra, né? Que o quanto Deus nos ama e o quanto Ele nos ensina, primeiramente já a ser organizados, a, e a ser calmos, não ter pressa, mas ter intencionalidade, ter intenção naquilo que você vai fazer. Então, que você possa ficar com essa palavra e que o Senhor possa falar melhor ao seu coração. E que você possa ver nesse primeiro capítulo como Ele tem cuidado de nós, né? Nos proporcionando tudo o que existe neste mundo. É o que eu vou deixar aqui para vocês e que vocês curtam e vejam os próximos vídeos, ok? Tchau, tchau.